Amados, eu queria ler um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Os irmãos já devem ter aí, verso 5, apenas um versículo. Mateus, capítulo 5, verso 5. Nós temos feito algumas exposições aqui sobre as bem-aventuranças e hoje eu quero compartilhar um pouco sobre mais uma dessas bem-aventuranças, das quais o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e à multidão que o seguia. Se você puder ficar em pé só um instante, porque após a leitura do texto nós vamos orar. E o texto vamos ler todos juntos, Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Novamente, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra lida. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo aplique a nossa vida, a nossa existência, enquanto peregrinamos aqui na terra, a termos um coração bem-aventurado, um coração mais do que feliz, naquele propósito do Senhor de mansidão. Ó Deus, todo discípulo de Jesus tem que andar de conformidade com o nosso Salvador. Ó Deus, nos ajuda, porque o Senhor diz que dos tais é o reino dos céus. Te louvamos pela tua palavra, abençoa-nos, oramos assim no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, amados. Bem-aventurados mansos, porque estes herdarão a terra. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Quem não deseja, não almeja ser feliz ou a felicidade? E é interessante que, como Jesus já sabia disso, ele contou para todo mundo qual é o segredo da felicidade. Então, no capítulo 5 de Mateus, o conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, nesses primeiros 12 versos, Jesus nos traz a receita da verdadeira felicidade. Quando Jesus aqui nos traz sobre bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, aqui o Senhor nos mostra o segredo da felicidade, que já não é mais segredo, porque o Senhor Jesus falou para todo o povo, para toda a multidão. E esse texto tão bendito de Deus, ele deve sempre fazer parte da nossa caminhada aqui na terra, porque na verdade essas bem-aventuranças são características dos cidadãos que fazem parte do reino de Deus. Apesar de estarmos na terra, os nossos pés estar fincados nesse solo, o povo de Deus, ele deve viver na terra como se já almejasse o céu. Nós estamos aqui peregrinando, passando uma temporada nesse mundo. E nossa vida aqui, ela passa de forma muito rápida. Mas enquanto vivermos aqui, devemos sempre estar com os olhos fitos no céu. E aquele que nasceu de Deus, de novo, ele deve ter essa necessidade na sua vida, buscar essa felicidade que se encontra nesse modelo que o Senhor Jesus traz para a sua igreja. Aqui nós temos as características dos bem-aventurados, aqui tem uma descrição íntima da condição do crente, daquele que foi, transformado, daquele que foi chamado, conquistado pela graça de Deus. Aqui nesse texto de Mateus temos uma referência também direta ao Salmo de número 37. O Salmo 37 faz um paralelo de forma muito clara e direta acerca dessa verdade. O verso de número 11 desse Salmo, ele vai nos trazer isso, essa verdade. Diz assim o texto, Salmo 37, deixa eu pegar aqui, Salmo 37, 11, nos diz o texto: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A gente observa aqui o salmista de número 37, que é um salmo de Davi, ele mostra a temporária felicidade dos perversos. Porque os perversos, eles aqui na terra, eles não temem a Deus, eles não buscam a Deus, logo eles não têm a paz plena e perfeita, e a felicidade que parece muito clara nos olhos e na vida de muita gente que estão na contramão dos princípios que norteiam a verdade de Deus, parece uma felicidade, mas não há felicidade verdadeira, autêntica, maiúscula, se não for uma verdade encontrada no nosso Salvador, em Deus, Criador dos céus e da terra. A verdadeira paz
paz. E aqui o Salmo 37 é uma referência direta, onde o manso é visto aqui em contraste com o maligno, ele é em contraste com os ímpios, ou seja, o Salmo 37 mostra o paralelo da felicidade temporária dos ímpios, mas ele diz que os justos, os mansos, aqueles que conhecem a Deus, que tiveram seus corações transformados, esses herdarão a terra. Essa terra significa o novo céu, que será a nova terra, o novo céu que será transformado na vinda do nosso Salvador, onde habitarão apenas os santos, os salvos, os eleitos, aqueles que Deus comprou com o seu sangue. O Salmo 37 mostra no verso 3 que aqueles, os que não se indignam por causa dos malfeitores, nem têm inveja dos que obram a iniquidade. Mansos são aqueles que temem a Deus. O salmista diz no verso 3, eles confiam no Senhor, eles se deleitam no Senhor. Os mansos, aqueles que tiveram um coração transformados, diz o salmista, eles entregam o seu caminho ao Senhor. Ou seja, eles não andam enveredando por vias tortuosas, porque o seu coração está descansado no Senhor. E é exatamente isso que diz o verso 7, eles descansam, eles esperam e eles deixam a ira. Porque todo aquele que foi nascido de novo, ele não vive mais na prática do desejo de uma vida pecaminosa, mas ele se deleita na presença do Senhor. Irmãos, Jesus é a hermenêutica perfeita de toda a verdade das Escrituras, porque em Cristo nós temos a perfeita harmonia da paz, da mansidão. Jesus, ele era manso de espírito, ele era o Deus soberano que habitou entre nós e apresentando todas as qualidades e características daqueles que nasceram de novo. Nós vamos observar que mansidão procede do Pai, é uma dádiva que vem como fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E o verso 23 diz, mansidão é o fruto do Espírito, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que diz as Escrituras, o fruto do Espírito, irmãos, do qual Paulo diz aos Gálatas, buscai, enchei-vos do Espírito. Há uma vida repleta da habitação do Espírito Santo de Deus, nos faz pessoas mansas, nos faz pessoas equilibradas, nos faz pessoas mais próximas daquilo que Deus espera que sejamos, homens e mulheres santos. Irmãos, então, como disse o apóstolo, procede do Pai a mansidão. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, a terra é uma dádiva de Deus. Nós sabemos que quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim para cultivar, Deus colocou o homem aqui para ser o seu regente, o seu mordomo, ou seja, toda a terra, Deus colocou o homem, a sua imagem e semelhança, para governá-la. Imagine se Adão e Eva não houvesse pecado, não existiria sofrimento, muito menos a morte. Mas a consequência do pecado trouxe os abrolhos, os espinhos e o sofrimento. Mas a verdadeira felicidade se encontra numa pessoa, que é Jesus. E ele disse aos seus discípulos, exatamente no Sermão do Monte, ele traz a lista daquilo que ele espera encontrar no seu povo redimido. A igreja do Senhor, ela deve ser repleta da habitação do Espírito de Deus. Nós, como povo separado, como povo resgatado por Deus, nós devemos demonstrar isso ao mundo, sendo homens e mulheres santos de Deus, homens e mulheres que são habitados pelo seu Espírito Santo. E diz também aqui, ainda em Mateus, no capítulo 11, verso 29, nós aprendemos diretamente essa mansidão pelo caráter e a pessoa de Cristo. Veja o que diz 11:29. O texto de Mateus 11:29 nos diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, irmãos, é exatamente o modelo a ser seguido. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ora, Jesus aqui demonstra na sua vida inteira esse caráter de humildade, de mansidão. Então, quando nós devemos seguir a Cristo, os seus passos, devemos aprender com Ele a caminhada. Se eu preciso buscar a presença do Espírito e me encher do Espírito, ora, logo eu sendo habitado pelo Espírito de Deus,
eu serei semelhante ao meu Senhor e Salvador. A igreja, irmãos, não precisa se parecer com as coisas do mundo para alcançar as pessoas do mundo. A igreja do Senhor precisa se parecer com Cristo, andando com Cristo e fazendo aquilo que Cristo ensina para o seu rebanho. O espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Os irmãos sabem que o apóstolo Pedro era aquele homem impulsivo, ele era muito temperamental, ele era aquele dos apóstolos que andava até sempre com uma espada embainhada. Mesmo depois da conversão, ele ainda tinha alguns rudimentos do velho homem, mas ele foi trabalhado e transformado pelo poder da graça de Deus. E nós vamos ver que depois da transformação que há na vida dele, tem um relato da sua própria epístola, quando ele mesmo declara o que o fruto do Espírito transforma o coração do homem, como nos mostra aqui, 1 Pedro capítulo 3, verso 4, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Ou seja, Pedro, a despeito daquele aspecto do qual ele era e se encontrava, nós vamos ver que a vida dele vai sendo transformada a ponto de uma certa vez Paulo, quando chega, Pedro estava andando como outrora, na prática dos gentios. E o apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro. Naquele momento, Pedro, como era outrora, ele poderia, se declarar ou se confrontar com o apóstolo Paulo. Mas naquele momento que Paulo exorta, o texto mostra apenas o silêncio de Pedro. Certamente ele curvou sua cabeça, ele fechou os seus olhos, certamente ele se envergonhou daquele momento em que ele estava praticando algo do qual ele condenava. E aquilo serviu de um exemplo da transformação. Pedro caiu em si. Pedro não apontou o dedo para Paulo, mas ele reconheceu o seu erro. Então o espírito de mansidão significa aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalha em nosso coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é uma promessa de Deus. A mansidão, irmãos, não é uma qualidade de uma pessoa que é mansa, que é doce, é uma qualidade do fruto do Espírito que Deus trabalha em nosso coração. Porque muitas vezes a gente pode pensar que uma pessoa que é muito calada, muito quietinha, ela é uma pessoa mansa, mas às vezes é só um comportamento. Porque depende de algumas situações, ela pode se tornar uma pessoa explosiva, uma pessoa que a gente diz, poxa, eu não sabia desse tipo de reação. Então uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, ela é transformada de dentro para fora. Não é uma qualidade intrínseca nossa, não é algo que nós temos de si ou da educação, é algo que nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus diz para a igreja: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Ou seja, bem-aventurados aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a face do Senhor, que a cada dia diz, Pai, tem misericórdia, transforma o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós buscamos ter uma vida de mansidão, uma vida branda, uma vida semelhante à de Cristo, nós vamos granjear muitas pessoas ao nosso encontro. Porque o nosso comportamento, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. Alguém já disse, o meu comportamento, se as minhas, a maneira como eu vivo, como eu trato, como eu faço as coisas, se elas contradizerem as minhas palavras, dificilmente as pessoas darão crédito daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. Ou seja, não pode haver uma dicotomia entre o que pregamos e o que vivemos. Precisamos de fato conhecer a Cristo, a sua palavra, a sua lei, e pedir a Ele que Ele nos ajude a ter uma vida honesta, sensata, piedosa e mansa, equilibrada. E eu quero compartilhar exatamente sobre essa verdade. Em primeiro lugar, bem-aventurados os mansos, porque ele é um modelo a ser seguido, que é Cristo. Bem-aventurados os mansos, que têm a Jesus como sua referência de vida. Irmãos, a igreja protestante, evangélica, cristã, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, ela tem uma referência em sua vida, ela tem um modelo a ser seguido. E esse modelo se encontra exatamente nas Escrituras, através dos Evangelhos. Os apóstolos, eles não pregam nada diferente daquilo que eles aprenderam aos pés de Jesus. Todos aqueles homens que foram comissionados e se tornaram apóstolos, testemunhas do Senhor, que foram comissionados para ensinar e pregar o Evangelho, eles tiveram um professor,
um mestre. E o Senhor Jesus ensinou todos os princípios da palavra de forma prática. Jesus não dava uma teoria sobre amor, sobre perdão. Jesus mostrava que a igreja precisa ser uma igreja de amor, de misericórdia. Então, esse texto aqui de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus olhando para as multidões que subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los sobre os valores fundamentais. Não estamos falando apenas de questões éticas, de princípios, de modelos familiar ou de regras estabelecidas na sociedade. Estamos falando de valores do reino de Deus, de uma vida transformada pelo poder do Espírito. E aqui em primeiro lugar, o nosso modelo a ser seguido é Jesus. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o cabeça da igreja? De quem nós dependemos a nossa salvação e toda a nossa vida? Em Jesus. Jesus é a pessoa e a vida da qual eu e você devemos olhar, enxergando, conhecendo e andando nos seus caminhos, seguindo os seus passos, porque aqui é a pessoa e a vida de Cristo que faz aqui das boas bem-aventuranças do Sermão do Monte um exemplo para a nossa vida. Quando nós olhamos aqui o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, disse o Senhor Jesus, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós vamos vendo o que Jesus vai elencando para o povo que estava ouvindo, Ele está dizendo: olha, é isso que Deus espera encontrar no seu povo. Deus espera encontrar um povo santo, um povo de uma vida transformada, de dentro para fora. Havia muita gente naquela época que andava com vestes de pessoa temente, de uma pessoa religiosa, com vestimenta, com aparência, com até alguns princípios e modelos religiosos. Mas o Senhor está indo além do modelo externo. Ele está falando de uma transformação de vida. A igreja do Senhor precisa ser transformada de dentro para fora, através do poder do alto. E é isso que o Senhor Jesus diz, quando Ele mostra aos seus discípulos aqui, que eles precisam ter uma vida transformada do poder do alto. As bem-aventuranças, irmãos, são um autorretrato de Jesus, e precisamos olhar para Ele e andar como Cristo, seguindo os seus passos. Certa vez eu acho que eu já falei aqui para os irmãos de um livro que eu li há muito tempo atrás, na época que ainda estávamos estudando no seminário. É um livro de um autor americano que conta um fato de uma cidade ali no interior dos Estados Unidos, de uma igreja que havia. Era uma igreja evangélica, e ali aquela igreja era praticamente a maior igreja que havia naquela pequena cidade. E era uma igreja que era conhecida por muita gente, era uma igreja que tinha um coral muito bonito, que tinha um bom número de pessoas. E aquela igreja era uma referência na cidade, porque todas as pessoas numa pequena cidade se conhecem muito facilmente. Então muitos membros da igreja trabalhavam nas lojas, nos mercados, e as pessoas se conheciam, e as pessoas se saudavam, as pessoas tinham um relacionamento muito salutar. Mas naquela mesma cidade, naquela região, estava havendo um momento de transformação social, onde muitas pessoas na época tinham perdido empregos. E de repente, o autor daquele livro conta a história de um homem que entra na igreja. E era um homem que estava com a roupa, demonstrava de uma situação de muita pobreza, de muita necessidade. E ele entra na igreja e senta lá no último banco. E ele fica escutando todo o culto da igreja, os cânticos, o louvor e a mensagem. E de repente, quando já está terminando o culto, aquele homem se dirige até a frente. E ele começa a fazer algumas perguntas em voz audível. E de repente aquele homem cai ali na frente, ali próximo ao púlpito, e as pessoas vão, o socorrem, o levam. Aquele homem já estava praticamente nos seus últimos suspiros. Foi percebido que ele estava prestes a morrer. Mas as perguntas que ele traz àquela igreja e aquele pastor traz uma mudança na vida daquele povo. Porque ele diz: olha, tudo que eu ouvi e que vocês cantaram, e essa mensagem é tão maravilhosa, mas eu quero dizer para vocês que eu também quero conhecer esse evangelho, eu quero sentir esse evangelho na minha vida. Aí ele começa a contar os fatos da vida dele, o quanto ele estava vivendo atormentado e sofrido, porque ele tinha esposa e filhos em casa, sem ter o que comer. E aquela igreja de repente é despertada para uma urgência. Aquela igreja despertada para as palavras de Jesus. Aquilo ali começa a mudar da sua liderança toda a membresia.
E eles começam a fazer uma autorreflexão, uma igreja tão posicionada numa cidade. E essa igreja, ela não apenas deve fazer diferença nas suas quatro paredes, eles começaram a perceber que eles precisavam conhecer a cidade do qual eles moravam. Eles precisavam saber da necessidade do povo, porque a igreja não pode se calar diante da solicitude, do choro, do lamento, do sofrimento do seu povo. E aquela igreja começou a orar. Aquela igreja foi despertada a tal ponto que o autor do livro diz: o que fazer? O que faria Jesus em meus passos? Ou seja, eles começam a tentar buscar a compreensão da palavra de forma prática, não apenas conceitual. Então, quando o Senhor Jesus aqui está no Sermão do Monte, Ele está trazendo valores fundamentais para a nossa vida. Esses valores não podem ser apenas conceitual, não pode ser apenas poético aos meus ouvidos. Tudo que nós lemos na palavra deve ser buscado, colocado em prática. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja precisa ter uma prática e uma vida que impacta a sociedade, aonde quer que estejamos. Os evangelhos, irmão, de ponta a ponta, são uma demonstração da verdade do reino de Deus. Então, ser manso significa ser semelhante a Cristo. Humildade, Jesus demonstrava não apenas essa humildade, mas a paciência, a gentileza, a espontaneidade. Jesus andava no meio do povo, Jesus se misturava com o povo, Jesus ia adiante do povo para levar uma mensagem de esperança, de transformação. Jesus estava sempre de ouvidos abertos, atentos ao choro, ao lamento. Muitas pessoas por onde Jesus passava diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus quantas vezes socorria as pessoas, acudia. Quantas vezes Jesus chorou ao ver a cidade da qual matava os profetas, a cidade da qual vivia de uma prática impenitente. Mas Jesus não mostrava arrogância, Ele demonstrava humildade. Ele, sendo o próprio Deus, Ele se esvazia da sua glória, assumindo a forma de servo. E muitas vezes na nossa caminhada nós nos achamos tão importantes que não podemos ir para determinados lugares, não podemos fazer determinadas coisas, porque isso deverá ter outras pessoas para fazer aquele trabalho. Mas o Senhor nos chama como igreja para ser uma igreja relevante, não apenas nas quatro paredes, mas no nosso bairro, na nossa sociedade. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, significa que a igreja deve ser, diante de Deus e dos olhos do mundo, essa comunidade de graça, de misericórdia, que demonstra o amor na prática. Jesus mesmo, irmão, se propõe como modelo de mansidão. Por isso que em Mateus, no capítulo 11 que lemos, que eu li aqui para os irmãos, no verso 29, disse o Senhor Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus aponta para si: aprendam comigo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo. E ele diz: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Ou seja, Jesus não tinha arrogância, Jesus não fazia acepção de pessoas, Jesus não selecionava a quem ele ia e encontrava e demonstrava amor e misericórdia. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós saímos para falar de Cristo, quando nós estamos diante da sociedade, diante de pessoas que não conhecem a Deus, eu preciso me apresentar como santo, como manso, como humilde, sabe, com gentileza, com verdade, para que eu possa conquistar almas para o reino de Deus. Assim como Jesus, ele andava com seus apóstolos ensinando a verdade do reino de Deus. O espírito manso e tranquilo, irmãos, é isso que o Senhor espera encontrar na sua igreja. Porque todo o evangelho de ponta a ponta demonstra a mansidão de Cristo, o amor de Cristo. Como é que nós vamos conquistar as almas se não demonstrar mansidão, se não demonstrar, sabe, amor por elas, se não demonstrar apreço pelas pessoas das quais nós nos deparamos no dia a dia? Mateus nos diz isso e nos ensina. A entrada de Jesus em Jerusalém no lombo de um burro se vê como exemplo de um rei manso. Jesus, quando entra, na cidade ali como rei, ele está numa montaria de um animal. Ele entra ali em cima de um burrinho, e Jesus ali está lá montado como rei.
E ali ele demonstra que ele não veio para tomar o trono de César, ele não veio ali para ser o rei terreno, queria governar com cetro de ferro. Ele veio mostrar a humildade da sua vida. A mansidão, irmãos, é o exemplo da vida de Cristo. Jesus nunca confrontava as pessoas com ódio, ele sempre confrontava com amor, com justiça e com a verdade. A igreja, quando sai para falar do Evangelho, ela não aponta o dedo que as pessoas vão para o inferno, que elas são pecadores, mas diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou até vós. A palavra da igreja deve ser uma palavra de misericórdia, de justiça e de verdade, de amor, porque Deus é quem salva. Nós pregamos o Evangelho e anunciamos esse Evangelho da graça de Deus. Na cruz, também Jesus não demonstrou nenhuma ira quando os homens o crucificaram. Ele, nas suas últimas palavras, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora ao Pai que tem misericórdia, porque imagine a iniquidade, a maldade daqueles homens crucificando o Deus, o Filho de Deus, aquele que pregou amor, aquele que demonstrou amor, aquele que vivenciou amor entre o povo. Ao invés do povo dizer: solta Jesus e prende a Barrabás, Barrabás é que merece ser crucificado, Barrabás é um criminoso, Barrabás é um ímpio, mas Jesus, que mal ele fez? Ele esteve entre nós pregando a justiça, o amor, a verdade. Porém o povo disse: crucifica Jesus e liberta Barrabás. A iniquidade do coração do povo é tamanha que eles se tornaram cegos por causa da inveja daqueles homens que tinham inveja de Jesus. Por causa da maldade do coração do homem, o homem pediu para que Jesus fosse crucificado. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, como Cordeiro mudo, ele não apontou o dedo, ele não acusou os pecados do povo, ele foi sendo crucificado. Ele aqui demonstrou a mansidão. Jesus não apontava o dedo. Ao olhar para Jesus, vemos a mansidão sendo vivida em todos os momentos da sua vida. Jesus, em todos os aspectos, em todos os momentos que ele passara, ele sempre demonstrou um equilíbrio em sua trajetória. Jesus demonstrava mansidão, porque esse é um fruto do Espírito. Jesus mostrava amor e misericórdia, porque isso é fruto do Espírito. E o que ele ensina para o seu povo é que devemos andar à semelhança de Cristo, sendo cheio do seu Espírito. É preciso, irmãos, percebermos aqui que na trajetória de Jesus, ele viveu integralmente aquilo que ele pregava e ensinava. E nós, como cristãos, não podemos ter um conceito, uma verdade pregada nos púlpitos e algo diferente quando saímos das portas da igreja. Sabe, o lugar mais difícil de a gente pregar o Evangelho, viver o Evangelho, muitas vezes é na nossa própria casa, com a nossa família. E é lá que eu preciso conquistar os meus, é lá que eu preciso demonstrar amor e misericórdia. É no meu lar que eu começo a orar pela igreja, é no meu lar que eu começo a orar por aqueles que se perdem. É na nossa casa que nós sentamos com os filhos e com a família, estudando a palavra e somos edificados pelo Espírito Santo de Deus. E é através dessa comunhão de igreja e família que nós vamos crescendo a ponto à estatura do Filho de Deus. Por isso que Pedro escreve na segunda epístola, no capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça, no conhecimento de quem? De Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o texto diz que o segundo foco da mansidão é o nosso semelhante, é o nosso próximo. Eu preciso ser semelhante a Cristo para alcançar ao perdido. Irmãos, tem pessoas que acham que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca, não tem força, não tem firmeza, não tem virilidade, é uma pessoa covarde, porque ela demonstra mansidão. E o texto bíblico diz que Moisés era o homem mais manso que houve na terra, era Moisés. Moisés, ele fora confrontado, ele fora injuriado, mas ele era um homem tranquilo, ele confiava em Deus. A única maneira que acendia a ira de Moisés é quando o povo pecava, é quando ele encontrou o povo se adorando os bezerros de ouro, e quando ali Moisés quebra as tábuas da lei, e ali Moisés desafia aqueles homens que estavam vivendo iniquidade. Mas Moisés, em toda a sua vida, era um homem manso.
assim como nós vemos aspectos dessa qualidade naqueles que nasceram de novo. A mansidão é algo necessário, irmãos, porque aquele que é manso, aquele que tem uma vida, sabe, como diz aqui o texto, verso 5, aqueles que têm uma vida de mansidão, eles herdarão a terra, eles habitarão nesse novo céu e nossa nova terra, eles viverão com o Senhor por toda a eternidade, porque é uma característica daquele que nasceu de novo. Em outras palavras, manso é alguém que conseguiu obteve domínio próprio. E esse domínio próprio é algo que eu busco diante do Senhor. Pai, habita em mim, o Senhor me capacita, me concede a graça de ter um coração manso, me concede a graça de ser misericordioso, me concede a graça de estender a mão, de olhar para o meu semelhante, de sentir a sua dor e socorrê-lo. Meus irmãos, o fruto do Espírito é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos desejar. Por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Demonstrar a mansidão, irmãos, na nossa sociedade atual é uma grande abertura dos relacionamentos. Quando nós demonstramos ser semelhante a Cristo, andando nos seus caminhos, fazendo o que Jesus nos ensina, certamente o Senhor nos fará sal e luz desse mundo. Quando eu olho para Cristo, quando eu sigo os seus passos, irmãos, de fato eu demonstro ser nascido de novo. Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa estar pautada nesse Evangelho. Nós precisamos viver uma mensagem transformadora, onde vamos ganhar almas para Cristo, onde vamos demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida. Mas na verdade nós só vamos alcançar isso se colocarmos o joelho no chão e pedir a Deus: Pai, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Ó Senhor, transforma a cada dia o meu coração, para que eu seja um homem de Deus, para que eu ande nos teus caminhos. Irmãos, anelar essas verdades de Deus é algo que nós devemos buscar, porque Cristo fez sua caminhada inteira e Jesus conquistou os corações dos homens e das pessoas através de uma vida pautada na verdade. Jesus era manso, Jesus cumpriu a sua missão como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus conquistou tantas pessoas se não fosse pelo seu exemplo de amor, de misericórdia, de mansidão, de doçura? Não significa que Jesus não falava com justiça, com segurança e com firmeza. Não significa que Jesus permitia o pecado ou a prática dele. Mas Jesus, assim como aquela mulher foi lançada aos seus pés, e os homens já, sabe, todos eles enfurecidos, querendo matá-la, porque a lei assim dizia, porque ela foi pega em flagrante adultério, Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Jesus mostrou mansidão àquele povo, e aquele povo olhou para Cristo e não tinha respostas para ele, porque Jesus não disse: cumpram a lei apedrejando. E Jesus também disse: olha, vamos absolvê-la, mas Jesus apontou para dentro de cada um deles: aquele que não tem pecados. Aqueles homens saíram cabisbaixo. Jesus estende a sua mão para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu também tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Arrependa do seu pecado. O Senhor estendeu a mão, oferecendo perdão. O Senhor ofereceu da sua prática de mansidão o amor. Ele sendo justo, porque ele diz: olha, os seus pecados, continue pecando. Não, ele diz: não peques mais, arrependa-se. Jesus, em sua mansidão, conquistou aquela mulher de tal maneira que ela seguiu a Cristo. Ela olhou para ele não apenas como mestre, doutor da lei, mas ela viu como um Senhor, como Salvador da sua vida. Ela se rendeu aos pés de Cristo, ela se tornou uma seguidora de Jesus, ela manifestou a glória de Deus pelo testemunho prático do Senhor. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, porque nos falta a prática. Mas essa prática não é algo que eu possa exercitar como exercício físico, é algo que eu devo buscar diante de Deus. Quando nós nos reunimos na igreja do Senhor, nós devemos estar atentos a ouvir a sua voz, sermos edificados pela sua palavra e crescermos no conhecimento e na verdade de Deus. E também, em último lugar, irmãos, como o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque existe uma recompensa para aqueles que buscam andar nesse caminho. E qual é a recompensa que vamos ter? A promessa ligada à bem-aventurança dos mansos é que eles
possuirão a recompensa de uma vida com o Senhor. Eles herdarão a terra, porque haverá um dia em que o Senhor voltará, e que haverá um dia do grande juízo, no qual Ele chamará para si todos os benditos, todos aqueles que observaram e andaram de conformidade com a sua palavra. E Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai. E esses benditos do Pai significa aqueles que vão herdar com o Senhor a habitação com Deus. Eles habitarão, porque bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, esses vão habitar com o Senhor, esses vão morar em toda a eternidade com Deus. Essa recompensa, irmãos, é realizada em diversos níveis. Aqui na terra o Senhor nos concede a sua bênção, e ela é uma promessa eterna: morar com Deus. Meu irmão, Jesus está falando exatamente disso que eu e você devemos buscar nessa vida. Talvez uma das maiores recompensas seja o coração dos homens, dos quais nós iremos alcançar. Quando nós seguimos os passos de Cristo e andamos de acordo com o Evangelho, quando nós somos modelos de Cristo nesse mundo, ao invés de seguir modelos que estão aí na moda e na sociedade, o modelo da igreja é Jesus. O modelo de santidade, o modelo de verdade, o modelo de justiça, o modelo de mansidão, o modelo de misericórdia. Eu preciso conhecer e seguir os passos de Cristo como a igreja transformada. Os mansos conquistam confiança, os mansos atraem pessoas. Aqueles que têm um comportamento santo, humilde, eles atraem as pessoas. As pessoas não gostam de gente arrogante, de gente soberba, porque essa é uma natureza da qual entristece, aparta, separa, cria confusão. Mas o Senhor espera encontrar uma igreja redimida, transformada completamente. O maior desafio de todos nós, irmãos, é mantermos mansos quando esta mansidão parece ser afrontada. Ou seja, quando nós somos confrontados com um momento difícil na nossa vida, esse autocontrole que nós devemos ter é o fruto do Espírito que nos dará mansidão, domínio próprio. É exatamente isso que diz o texto que lemos, não é? O fruto do Espírito, ele nos traz essas qualidades do reino de Deus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Isso é fruto do Espírito, e isso só habita naqueles que foram transformados. Nós precisamos ter esse prazer, sermos cheios e buscarmos ser habitados pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar o que Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo dirá que o cristão não deve tornar a ninguém mal por mal. Nós não podemos devolver aquilo que o outro me dá como uma prática do mal, mas deve deixar vencer do mal com o bem. Ou seja, eu como discípulo de Cristo, eu como habitado pelo Espírito Santo, não vou, desferir golpes àqueles que me dão golpes. Eu devo clamar a Deus para que aquela pessoa seja transformada. Eu devo buscar em Deus uma paz. A palavra de Deus diz: buscai a paz com todos. Ou seja, aquele que é manso, aquele que é dominado pelo Espírito Santo, ele tem uma vida transformada. E aí, irmãos, aquilo que o Senhor espera de nós é que sejamos de fato homens e mulheres santos, transformados pela palavra, modificados. Os mansos, eles não são vingativos, eles não são violentos, eles não guardam rancor, eles na verdade perdoam, eles na verdade estendem a mão, eles na verdade intercedem, eles rogam a Deus para que haja paz. Nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, vivendo a vida de Cristo. Os mansos são bem-aventurados, eles herdarão a terra. Essa é a promessa do Senhor através da sua palavra. Então o Senhor espera que eu e você, que desejamos os céus, possamos compreender que aqui o Sermão da Montanha nos traz esses valores que fazem parte da vida daquele que foi transformado pela graça, daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Nós não fomos chamados para sermos conhecedores ou ouvintes,
mas nós somos chamados para sermos praticantes do Evangelho. Como disse Tiago, assim como o corpo sem o Espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Assim como eu não posso apenas estar na igreja, eu devo vivenciar o Evangelho que essa igreja prega. Assim como o Senhor me chama para ser bênçãos em todo e qualquer lugar, eu preciso entender que eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que clamar a Cristo para que Ele me conceda a sua graça bendita de andar nos seus caminhos. A igreja do Senhor, irmãos, foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja do Senhor foi comprada por um alto sacrifício. Nós precisamos olhar para a cruz, entendendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que todos esses pecados, os quais entristecem o coração de Deus, devem ser deixados para trás. Eu devo olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu devo viver de acordo com os princípios do reino de Deus, e devo pedir ao Senhor a cada dia: Pai, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos. E o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. E diz ainda lá no finalzinho de Mateus capítulo verso 11, verso 12: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, que a gente possa compreender que esses valores do reino de Deus encontrados aqui em Mateus capítulo 5 são valores que o Senhor espera encontrar na minha vida e na sua vida. As bem-aventuranças são valores que vêm da graça de Deus, do fruto do Espírito que deve habitar em nossa vida. Que eu e você não vivamos aqui nesse mundo enquanto o Senhor nos dá o fôlego da vida, de forma alienada, de forma desapercebida dessas coisas, das quais são as coisas mais fundamentais e importantes na nossa caminhada. Então que você possa ser de fato feliz, porque você teme a Deus, e você observa esses princípios e esses valores, e você almeja e clama: Pai, faz de mim um homem, uma mulher bem-aventurado, que tem um coração humilde, que tem um coração manso, que tem um coração misericordioso, que tem um coração puro, que tem um coração pacífico. Ó Senhor, transforma o meu coração. Que eu e você, meus amados, possamos sempre estar buscando a Deus para viver de conformidade com o seu Evangelho. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a sermos homens e mulheres, servos e servas do Senhor, bem-aventurados. Amém?